Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais, continuando com a carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos para o versículo 2 do primeiro capítulo, que diz: Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que a introdução, o primeiro versículo da carta, aponta quem está escrevendo e a confiança que o apóstolo Paulo, Timóteo também, tem no Senhor, que é o autor primário da carta, tendo em vista que ela é inspirada. E ele começa saudando a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse termo graça e esse termo paz são muito ricos. Até no dia a dia nós encontramos os cristãos saudando uns aos outros com a graça e a paz. Até fiz isso aqui. Só que o que Paulo está fazendo, essa saudação dele para com a igreja, é muito mais rica do que uma saudação costumeira. Às vezes, por exemplo, a gente saúda alguém com um bom dia, boa tarde, boa noite, ou pergunta, tudo bem? Mas são expressões que apenas são costumeiras. Elas, normalmente, elas não possuem um significado maior, porque às vezes a pessoa nem sequer está pensando nas implicações disso, né? Por exemplo, né? Perguntar para alguém, tudo bem? Às vezes a pessoa nem sequer está observando que a pergunta dela é realmente uma pergunta importante em que a resposta do outro pode ser sim, está tudo bem, ou não, não está tudo bem. E uma vez que não esteja tudo bem, então será necessário mais do diálogo, porque a pessoa já está expondo uma necessidade dela. Então, normalmente não se pensa nisso. Só que quando o apóstolo saúda a igreja com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, há todo um conteúdo. Bom, primeiro nós podemos lembrar que foi o Senhor Jesus mesmo que ensinou a fazer isso. Porque o Senhor Jesus, quando enviou os seus apóstolos, seus discípulos ainda durante ali o ministério, para que eles fossem até as casas e então pregasse o evangelho, ele disse para eles que quando eles entrassem numa casa, eles simplesmente dissessem, saudassem, né? Ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Então, o que o apóstolo está fazendo, observe que é resultado, primeiro, de crer no que o Senhor Jesus ensinou. Saudar com a paz do Senhor, e aqui a gente vê com a graça e a paz do Senhor, com crença naquilo que o Senhor Jesus ensinou. Porque observe que o que ele está fazendo não é apenas saudando, porque o Senhor Jesus disse, se a casa for digna, a paz ficará, se não for, voltará. Opa, peraí, há algo da parte de Deus que acontece de fato, há algo real. Não é apenas algo aparente. Como, por exemplo, a ceia do Senhor. Você olha para a ceia, é um pão aparentemente comum, porque é um pão. Um pão que você come no café ou na janta, é um pão. E o cálice, quer use suco de uva, quer o vinho, como o Senhor Jesus usou, é um suco de uva ou um vinho. Ou seja, o elemento em si é um elemento comum, um elemento que se usa no dia a dia. Então você pode olhar para a ceia e dizer assim, é só um símbolo. Todavia a Escritura, quando fala da ceia, aponta para algo mais profundo, uma presença espiritual real, um elemento abençoador de verdade. Algo realmente está acontecendo ali. A ceia do Senhor está acontecendo, porque a igreja que está
usufruindo, ministrando, de fato, crê naquilo que o Senhor ensinou, naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que foi deixado para ela. Então, quando o apóstolo Paulo está saudando a igreja com a graça e a paz do Senhor, não é só uma saudação. Ele creu naquilo que o Senhor Jesus disse para saudar aqueles onde eles iriam ministrar a palavra, crendo que de fato algo vem da parte de Deus, algo é ministrado da parte de Deus. Então, primeiro a gente pode ver que eles creram, não é só uma saudação qualquer, eles creram que ela foi ensinada pelo Senhor, porque é um instrumento do Senhor abençoador. Segundo, ele obedeceu. Veja que mesmo o apóstolo Paulo, que não andou com o Senhor Jesus durante os 3 anos, mas conhecendo aquilo que aconteceu, bom, primeiro porque lá em Gálatas mesmo, ele diz que quando ele foi à região ali da Arábia, que provavelmente foi o Monte Sinai, o mesmo lugar onde Moisés recebeu a palavra de Deus, quando ele foi lá, num momento devocional, num momento de reflexão, num momento em que ele realmente estava se isolando para receber de Deus instrução, para falar com Deus, ali provavelmente ele recebeu todo o Evangelho, porque ele diz que recebeu o Evangelho da parte de Jesus Cristo, não da parte de homens. Logo, o apóstolo Paulo não aprendeu com Pedro, com João, com Tiago, ele não aprendeu com alguém do colegiado apostólico. Ele ouviu, recebeu, foi ensinado pelo Senhor Jesus. Então foi uma revelação de fato. Inclusive ele diz em Coríntios, né, que um homem que recebeu a revelação foi o terceiro céu, então provavelmente é aquela experiência que ele teve lá. Essa experiência de receber todo o Evangelho, o mesmo Evangelho que os demais apóstolos receberam, só que não por ter andado com Jesus ali durante os 3 anos, mas por ter tido um momento especial em que o Senhor Jesus se revelou a ele, assim como se revelou também na estrada para Damasco, né? Só que ali foi só um chamado, né? E depois, posteriormente, como nós estamos falando, recebeu o apóstolo Paulo todo o Evangelho para pregar o Evangelho. Inclusive, é a razão que ele dá para que recebam Paulo como legítimo apóstolo, porque foi chamado diretamente por Jesus e recebeu o Evangelho diretamente do Senhor Jesus. Ele não aprendeu com os outros, né? Então, ao aprender, ao receber a palavra do Senhor, ele creu, os outros também, né? Creram nos que o Senhor falou e obedeceram. Veja que a saudação na graça, com a graça e a paz do Senhor Jesus, a parte de Deus, a parte de Cristo, é uma obediência ao mandato do Senhor. Ele está obedecendo. Mas o que seria essa graça e essa paz? Isso é fundamental. São bem mais ricos. Veja que eles vêm da parte de Deus. Portanto, ele vê a si mesmo como um instrumento, aquele que está ali para levar. Só que é interessante que não só os apóstolos saudariam com a graça e a paz, a igreja em geral, ela ministra com a graça e a paz do Senhor Jesus, ela ministra a palavra de Deus. Então, ela toda é um instrumento do Senhor, podemos dizer, como nós vemos mais adiante, o apóstolo Pedro falando em sua primeira carta e se referindo à igreja toda, né, como sendo esse instrumento de Deus. Quando diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, veja, não somos apóstolos que são sacerdotes. A igreja toda, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ao ministrar essa graça do Senhor Jesus, essa paz do Senhor Jesus, nós temos o apóstolo sendo um instrumento de Deus. Ela vem de Cristo, ela não vem do apóstolo. É o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, que são a fonte, a autoridade, a causa. É deles que a graça e a paz vêm. E tudo isso nos mostra como, de fato, o significado dessa graça, dessa paz, é bem amplo, bem rico. Por quê? Porque carregam consigo tudo que o Evangelho nos ensina. Ou seja, a graça e a paz
não são apenas dois termos que você pode pesquisar num dicionário e encontrar o significado deles. A graça e a paz, eles ganham sentido na história da redenção. Ou seja, eles possuem um significado redentor. Possuem um significado bem amplo, um significado que vai sendo construído pela história da redenção. O significado da graça é o significado redentor, ou seja, toda a obra da redenção dá significado a essa palavra, a graça. Que nós, de uma forma bastante mais simplória, talvez até, nós costumamos ensinar como um favor imerecido, um favor que nós não merecemos, mas recebemos da parte de Deus. Só que o sentido é ainda mais rico. A graça é tudo que a história da redenção nos ensina. A graça é tudo que Deus fez e faz. Fez porque a redenção é histórica e faz porque ela é uma redenção existencial, né? Ela tem um caráter histórico e existencial. Histórico porque é uma obra na história, a morte de Cristo, né? E existencial porque ela opera na nossa vida, muda a nossa vida, tem a ver com o nosso dia a dia e não apenas com o que passou. Assim, passado e futuro também, porque ela tem a ver com a eternidade. Então, a graça é tudo aquilo que Deus fez e faz, e vamos dizer ainda, e fará, bem como a paz. Que inclusive o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, nos fala da paz de Deus que nos foi dada ao nós crermos em Cristo, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Essa paz riquíssima, essa paz cheia de significado, essa paz que tem a ver com o nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento até consigo mesmo. Então, a graça e a paz do Senhor é a obra da redenção, ou as implicações dela para a nossa vida. É tudo que Deus fez por nós e faz em nós e que nós podemos desfrutar. O apóstolo está saudando a igreja com esta graça, com esta paz. Ela vem de Deus. Observe que Deus dá à sua igreja aquela ampla, profunda graça e paz que Ele mesmo realizou, alcançou, conquistou e opera na vida daqueles que são unidos a seu Filho, o justo e justificador, e alcançados pelo Espírito Santo, aquele que é o regenerador e santificador das nossas vidas. Essa é a graça e a paz. Então, observe que o que Deus tem para nós é algo tremendamente profundo, é algo tremendamente amplo. Tem a ver com toda a história da redenção, tem a ver com toda a nossa vida. E Deus nos dá, Ele tem para nós. E a igreja, todas as igrejas vão recebendo as cartas, né? Elas vão sendo saudadas, ou seja, vão recebendo da parte de Deus a graça e a paz. Que o apóstolo, ou os apóstolos, quando estão escrevendo, eles estão como instrumentos, sendo abençoadores para a vida da igreja. Que, inclusive, parte dessa graça e dessa paz é a própria palavra escrita. A palavra que nós estamos meditando, Filipenses, e aí vamos ter todas as cartas, essa palavra que está ali, toda a palavra de Deus que está escrita, ela é também parte dessa graça e dessa paz. Porque é por meio dela que nós temos a graça, é por meio dela que nós temos a paz. Se você quer a graça e a paz do Senhor, essa profunda graça que preenche teu coração, essa profunda paz que preenche a tua mente, ou seja, esta obra que faz o teu ser completamente transformado para uma nova e eterna vida. Veja que a própria palavra é o instrumento para você ter esta graça e esta paz. Então medite nela, se achegue ao Senhor, porque o que Deus tem para ti é isso. O mundo
O mundo tem para você só coisas ruins. Terror, maldade, confusão, problemas, estresse, depressão. Observe que o mundo produz é só coisa ruim. Riqueza com confusão, problema, estresse, roubo e assassinato e tal. Prazeres com todos os demais problemas que vêm junto. O mundo só tem coisa ruim. Mas observe que o que Deus tem para nós, a fonte de toda graça e paz, é o Senhor. Portanto, o que Deus tem para nós é algo extraordinariamente maravilhoso. E Ele é a fonte. Portanto, é nele que você encontrará. Em Jesus Cristo, que opera graciosamente pela sua palavra, fonte de graça e paz, e pelo Espírito, que aplica a nossa vida. Então busque o Senhor. No mundo, você não encontrará essa graça e essa paz, mas em Cristo, pelo Espírito Santo, pela Santa Palavra, você poderá desfrutar abundantemente da graça e da paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por tudo, porque a tua graça e a tua paz são abundantes, Senhor Deus, e alcançam todo o nosso viver em Cristo Jesus. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, para que possa glorificar o teu nome e se alegrar no Senhor todos os seus dias, por toda a eternidade. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.